uma ginástica. De repente, estávamos a andar, né, no calçadão lá no Rio de Janeiro, e aí vimos uma promoção diferente aqui. Pois é. E aí resolvemos entrar para dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada. Olha, particularmente... Eu vou ser bem sincera, eu queria me canso só de olhar. Eu queria estar lá fora na praia, na cadeira, sentado. Sorvetinho, né? Tá mais... Era um sorvete, tomando um sorvete, né? Porque tá quente. Pois é, né? Mas e a galera aí, os nossos alunos gostam de academia? E aí, o que academia tem a ver com função? Função. Tem a ver, te juro. Você já pesquisou o preço da academia que você vai fazer? Se ela tem uma mensalidade, se ela tem um valor fixo de matrícula, e aí, como funciona? Isso a gente também vai ver na aula de hoje, né? Isso. Já percebeu que em algumas eles fecham pacotes trimestrais, semestrais, anuais? Qual que fica mais barato? Qual que fica melhor? Pois é. E aí, né? Isso tudo a gente vai estudar durante a aula. A gente também vai ver o nosso índice de massa corporal. Já ouviu isso nas aulas de educação física? As meninas aí, né? Irislene, a professora Bernardino, com certeza já trouxeram essas informações para vocês. Aqui a gente só reforça, porque tá tudo ligado, né? E agora, professor Maurício, galera que tá conseguindo fazer a Capicua, vamos mandar abraço? Vamos lá. Aluna Ana Carolina, da escola? Da escola? Luiz Cabral? Luiz Cabral. De Souza. Fica onde essa escola? Não, aí no estado de Rondônia, olha, né? Então, a aluna Ana conseguiu realizar as somas e encontrou a capicua do número. Olha aí, Não né? foram poucas. Não, são bastante somas. Vou até fazer o seguinte, para quem está tentando... Tenta mais que 16 aí, tá? Mais que 16, fica pode a ir dica. lá. Mais 16 somas, né? Então, a capicua do número 98, você vai fazer muita soma e aí que a gente vai identificar se você realmente sabe somar. E tem que ter um cuidado, tá? Nessa soma, porque quando você pega o número e vira ele ao contrário, tem que ter cuidado direitinho com os valores lá no meio para você não trocar um, porque trocou, isso, aí a capicua vai de... E a gente chama isso de sentença matemática, né? A organização do seu caderno, da sua resolução, tá? Então, Ana Carolina, beijo carinhoso para você, nota 10 na capicua. Vamos lá então, agora é a aula de número 15, a gente continua o estudo de função, agora falando do... Gráfico. Gráfico, que legal. Gráfico da função. Depois... Para entendermos o gráfico, nós vamos ter que relembrar coordenadas cartesianas. Será que eles lembram? Nono ano foi de... Pegou a coordenada cartesiana, pegou aqueles pontos que a coordenada nos oferece, que eu não vou nem falar o nome ainda, você vai jogar, né, no plano cartesiano, vai traçar, ligar esses pontos e daí vai estar construindo o gráfico da função. E legal, né? As habilidades da aula de hoje, representar essas coordenadas que o professor falou no plano, né? Então, as coordenadas cartesianas você vai representar no plano cartesiano e construir e reconhecer o gráfico de uma função, ou seja, você já conhece. Isso. Esse construir é bem legal porque depois que você marca, né, os pontos, que são as coordenadas, é só ligar esses pontos. Ligou, está construído o gráfico. Isso mesmo, e vamos ao oferecimento do dia, né? Vamos lá dar aquela passeadinha. E a escola que a gente vai visitar hoje, olha lá, já tá no muro lá escrito, a escola é Emburana, né? Olha que bacana, também já visitei essa escola, né? O nosso projeto da Gincana Matemática é pra gente estar chegando aí às escolas, né, da mediação, né? Com a pandemia não podemos mais fazer essas visitas, mas a gente espera que em breve a gente possa retornar, né? Já tem umas escolas que voltaram presenciais. Já, estamos ouvindo aí áudios, né, de professores, de alunos já dizendo que estão felizes da vida com o retorno. Podíamos então jogar uma deixa para a chefe para a gente encerrar o primeiro ano com uma gincana. Uma gincana, né? Uma escola que voltou, o que você acha? Quem sabe? Aquele jeitinho assim, chefe. Será que é possível? Vamos negociar, vamos negociar. Onde é a escola Emburana? A gente foi lá conhecer os professores, os alunos. Vamos agora averiguar onde é a nossa escola Emburana. Olha lá. Escola Emburana é
Estrela de Rondônia. Olha que legal, né? A caminho ali entre Presidente Médici e Cacoal, né? A gente entra à esquerda e tem Estrela de Rondônia. Certinho? Então quer dizer que se eu for para Presidente Médici e no Cacoal, passou Presidente Médici à esquerda. Isso. Vou chegar em Estrela de Rondônia. Então tá, um abraço aos professores presenciais, beijo no coração de todos os alunos, tá? Saindo da cartola, a gente vai para o gráfico da função. Vamos começar? Olha lá. Vamos lá. O gráfico da função. Em funções, a construção de gráficos é de extrema importância. Assim como vemos na nossa imagem refletida no espelho, o gráfico de uma função é o seu reflexo. Nós fizemos há umas horas atrás esse reflexo através da imagem, só fazendo as setinhas ligando ali, né, ponto a ponto. Tinha o domínio, ligava com a imagem, lá no diagrama de Venn. Por meio dos conjuntos, Isso. Né? Aí agora a gente vai fazer isso graficamente. Pronto. Perfeito. Né? E é claro, né, o gráfico da função, a gente define ele, né, com o tipo da função, mesmo sem saber qual é a sua lei de formação, a equação. Então a gente vai ver essa representação gráfica particular de cada função ao longo da unidade 2, né? Mas agora a gente já começa o estudo do gráfico, tá? Então a gente define aí pelo gráfico, vamos ver. A representação gráfica de uma função se dá em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse sistema é mais conhecido como plano cartesiano. Para quem não lembra, o plano cartesiano é aquelas retinhas lá cortadas de forma perpendicular. Uma delas é chamada de abscissa e a outra é chamada de ordenada. E aí, plano cartesiano, abscissa, ordenadas? Ah, meu Jesus amado, vamos ter que relembrar, né? Então é hora da gente relembrar aí as coordenadas cartesianas. Vamos ver. Plano cartesiano, criado há um tempo atrás pelo nosso amigo René Descartes. E aí, eu lembro que numa conversa com o professor de filosofia, o professor Luciano, aí ia falar do René, professor Luciano, e ele disse que já havia falado para vocês sobre esse filósofo, René Descartes. Então, o que o René percebeu? Ele descobriu que dava de localizar alguns objetos, localizar algumas coisas que ele estava procurando fora do ambiente dele, só localizando esses pontos. Então, essa localização de pontos, ele percebeu que dava de fazer, e aí vem a questão do GPS hoje, muito utilizado, vem a questão daquele instrumento que eles usavam no navio, que me fugiu o nome agora. A bússola? Não, a bússola tem a bússola também, mas no navio não tinha tem um outro aparelhozinho que eles usam, né, que tem o sonar, que tem o radar. Tudo isso é baseado em cima dessa descoberta de René Descartes. E o nome já veio pelo sobrenome dele, né? Isso. Descartes, então de plano cartesiano, tá certo? Então o objetivo desse plano cartesiano é localizar os pontos, né? Os eixos são enumerados, compreendendo os números reais, vocês conhecem todos. Beleza, e aí tá né? a foto dele, bonitinho. Isso, e aí a gente vai ver, vai relembrar, né? A gente tem no plano cartesiano um eixo X, né? Chamado de eixo das abscissas, e um eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Para a direita a gente vai ter valores positivos, para a esquerda valores negativos, né? E assim também para cima valores positivos, para baixo os valores negativos, certo? E ainda tem um tal de um par ordenado. Isso, quando a gente junta dois valores, né? Ou seja, dois encontros de informação, o primeiro para X, o segundo para Y, a gente tem o par ordenado. E aí não esqueçam, o par ordenado é o par formado pelo número X e pelo número Y. Professor, mas como é que eu vou entender isso? Olha só, bem simples. Lembra que nós tínhamos o domínio e a imagem, conjunto A e conjunto B? Saiu do A, foi para o B. O que está no A é o domínio. Por isso que não pode ficar sozinho, porque ele é domínio. Foi para o B, é a imagem.
esse aqui está ligado nesse aqui. Ah, então todos do B vão ter um domínio? Não, porque pode ser que contra domínio falte alguma coisa, certo? Certo. Perfeito. E também assim, ó, quando a gente fala de par ordenado, a gente precisa de duas informações para se localizar. Uma em X, outra em Y, né? Por exemplo, se eu disser para vocês que eu moro na Avenida Rio de Janeiro, só isso é suficiente para vocês me encontrarem? Bom, como eu moro em Porto Velho, bom, a Rio de Janeiro começa ali na Jorge Teixeira e termina lá no setor Chacareiro, lá... Sem falar do lado a hora que ela atravessa, ela continua sendo Rio de Janeiro, né? Vai até o Rio Madeira. Isso. Então se eu falar que eu moro na Avenida Rio de Janeiro, não facilitou a vida da pessoa que quer me localizar, né? Vamos supor que ela pediu, né, uma pizza pra gente comer hoje, depois da aula. E falou assim, deixa lá em casa. Você mora onde? Na Rio de Janeiro. Não é suficiente, né? Então, no plano cartesiano também, só uma informação não é suficiente. Se a gente falar que está na reta X e o valor é 3, qual é o encontro dela? Ela tem que se encontrar com algum ponto em Y, né? Então, a gente precisa sempre de duas informações, pelo menos, para localizar, né? Uma pessoa, para localizar o ponto, a gente vai precisar dessas duas, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então, vamos relembrar. Isso aí é assunto lá do fundamental, que a gente aprende a localizar com aquelas casinhas, né? Uma casinha, uma igrejinha. E agora a gente está localizando os pontos, tá bom? Olha lá, então. Continuando aqui no slide, então... O plano cartesiano, as coordenadas são representadas pelos pares ordenados x e y. Então, o primeiro valor vai ser sempre em x, o segundo valor em y. E existem os quadrantes, vamos ver. Isso. Quando nós traçamos essas duas retas de forma perpendicular, formando 90 graus entre elas, olha o que acontece, aparecem 4 regiões. Essas 4 regiões, no sentido anti-horário, vão ser chamadas de primeiro quadrante, a região que ocupa ali, ó, o lado que tem x positivo e y também positivo. O segundo quadrante é aquele outro lado que vai ocupar o x negativo e o y positivo. Professor, mas por que só fala primeiro o x? Porque no par ordenado, o primeiro valor é o dx. Então, x negativo. No terceiro quadrante, tanto o x como o y, ambos são negativos. No quarto quadrante, nós temos x positivo e y negativo. Beleza, né? E qualquer ponto que não se encontrar sobre os eixos está localizado nos quadrantes, tá? Perfeito. Então, se o ponto não estiver exatamente em cima dos eixos, ele está em um dos quadrantes, certo? E aí, ainda falando de plano cartesiano, cada ponto do gráfico é conhecido como um par ordenado. Aqui também a gente é um par para dar aula. Agora ficou um trava-língua, né? Pois ele é formado pelo encontro de um valor das abscissas x com o valor das ordenadas y. A linha que une esses pares é conhecido como curva da função. Mas é uma linha ou é uma curva? Depende da função. Não é? Aí essa questão de ser curva, de não ser curva, tá? É uma nomenclatura, vamos supor assim, é um clichêzinho. Não é? Quando eu ligar os pontos, aí eu fiz ali o quê? A curva da função. Mas essa curva pode ser uma linha reta, pode ser uma parábola, pode ser uma hipérbole, pode ser qualquer coisa. Mas aqui, quando eu liguei, é chamada de curva da função. Belezura, né? E aí, mão à massa, porque é hora de relembrar, rever, reconhecer e recordar, né? Então vamos lá, vamos verificar se você sabe agora localizar os pontos no plano cartesiano? Vamos! Devemos localizar primeiro o eixo X e depois o eixo Y. Então vamos lá. Menos 2, menos 3. Menos 2, D. Menos 2 para X, menos 2 aqui. Aqui. Menos 2 e menos 3 para Y, aí, aqui. Então, eu vou fazer o encontro desse com esse. Perfeito. Então, esse aqui é o meu ponto A. Beleza? Esse com esse. Agora, 3 e 4. 3 para X, 4 para Y. Na hora que eu encontrar o 3 com 4, aqui é o meu ponto B. 2 e 0. 2 e 0 é 2 para X e zerou em Y. Não tem nada em Y. Então, esse ponto C está em cima do meu eixo X. Agora, o ponto D, 0 e menos 4. Zerou para X e localizou exatamente em cima do menos 4 para Y. Então, Perfeito. esse é meu ponto D. E o ponto E?
O ponto E é 2 e menos 4. Ah, 2 e menos 4, desceu, né? Beleza. Então aqui é o ponto E. Então assim, parece bobeirinha, mas não é, porque a gente precisa relembrar esses tópicos, tá? Lembrando que o ponto 2 e menos 4 é diferente do ponto menos 4 e 2. Mas por quê, professor? É diferente do ponto menos 2 e 4, é tudo diferente, viu, gente? Por quê? Porque depende se o seu x ou seu y tem valores positivos ou negativos, Onde que estaria então esse menos 4 e 2? Menos 4 e 2, vamos marcar aqui. Mas na verdade, poderia ser o menos 2 e o 4, né? Só com sinais contrários, né? Mas vamos lá, o menos 4 para x, e 2 para y, né? Então aqui, ó. Ah, tá lá do outro lado, né? Lá do outro lado. Isso Bem mesmo. longe do outro ponto, realmente. Então aí você consegue perceber na prática que realmente eles são diferentes. Beleza. Agora ao contrário, agora foram dados os pontos aqui, né? E a gente vai falar as coordenadas. Por exemplo, O ponto A. Ah, tá em cima do eixo. Eu já sei que um deles vale 0. Tá no eixo Y, então o x que é 0? É, o x que é 0. E o y vale? 4. O ponto B? Ponto B, primeiro é o x, né? Então fica menos 3 Menos 3 para x. e 2 para y. Menos 3 para x e 2 para y. O ponto C? 3 e 3. 3 para x? E 3 para y. 3 e 3. E o ponto D? Ponto D, cadê a bolinha? Tá onde? Tá em cima do eixo x. Então o y é 0. 1 Então para é 1 x. e 0. E 0 para y. Legal. Ponto E? Cadê a bolinha? Aí é menos 2 e menos 3, né? X e y. Isso. Menos 2 em x, menos 3 em y. E o ponto F? Tá em cima do y, então o x é 0. Tem hora que emenda aqui a letra que não fica legal. Vamos lá, o ponto F 0 para x e menos 2 em y. Pronto. Uma vez que você sabe localizar os pontos no plano cartesiano, você não vai ter dificuldade com a parte gráfica das nossas funções, tá? À medida que a gente for fazendo as funções, a gente vai ver que cada uma tem um gráfico. Se representa de uma vez, né? Vocês perceberam que ela só quer ficar encostada ali na máquina? É para malhar, não é para encostar na máquina, não. Então, mano, eu tô... não vai rolar, não. Aqui a gente tá só para exemplificar aí para os meninos, mas não vai rolar essa pegada de academia hoje, não. Não? Tá? Não. Sextou. Não vai dar, não. Então, olha só. Vocês viram que nós fizemos um colocando os pontos e o outro tirando os pontos. Não é bem simples? É bem fácil. Se você ainda não conseguiu entender alguns detalhes, refaz. Pega outro, vai no livro lá, procura outro plano cartesiano, vai lá e tenta montar, porque é legal. E é importante, né? É importante. Essa informação tem que ficar bem consolidada aí na sua cabecinha para depois você não ter problema na hora de construir os gráficos. Perfeito. Certinho? Vamos lá então agora, vamos já mais um passo, construindo o gráfico da função. Vamos ver. O passo a passo para a gente construir o gráfico da função. Vamos lá. Os 4 passos para a construção do gráfico de uma função. Pegadas na areia. Vamos lá. Passo 1. No primeiro passo, a gente determina uma tabela com os valores dados por x e calcular o valor de y. Então, é essa tabelinha aqui. A gente pegou os convencionais, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. A gente tem a função, ou seja, a lei de formação ou a máquina de calcular, né? E aí a gente vai substituir em x os valores dados anteriormente aqui. E vamos ter resultados em Y, né? Aí o aluno falou assim, professora, mas eu gostei muito daquele jeito que vocês fizeram lá no último exercício, que coloca lá o Y igual, parênteses mais 1, parênteses mais 1. Pode fazer assim também, sem problema nenhum. Beleza. E aqui foi colocando menos 2 com mais 1. Menos 1. Menos 1 com mais 1. 0. 0 mais 1. 1. 1 mais 1. 2. 2 mais 1. 3. Então pronto. Agora a gente tem então os valores na tabela de maneira organizada, tá? Perfeito. No segundo passo.
montar o par ordenado. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito com muita atenção, porque um número que você pega ao contrário já vai te fazer errar. Você viu que nós tínhamos os valores de x e encontramos os valores de y. É só ligar esses dois pares. Ligou, tá tranquilo. Então, formados os pares ordenados, vamos ao terceiro passo? Terceiro passo. Olha lá, no terceiro passo, o que a gente tem? Marcar no plano cartesiano os pares ordenados. Então, olha lá, a gente tem os parzinhos, né? Os parzinhos lá, o primeiro era qual mesmo? Lá tem os parzinhos também do lado. Vai mostrar? Tem, olha aí. Olha lá. Isso mesmo. Então, olha lá, menos 2 e menos 1, eu acho que as bolinhas ficaram fora de... Vamos colocar as bolinhas então aqui. Elas ficaram descentralizadas aqui, tá? Apaga as bolinhas. Vamos lá. A gente vai localizar as bolinhas agora. Isso. Menos 2 para x, menos 1 para y. Menos 2 em x, vou fazer vermelhinho. Vermelho. Né? Menos 2 em x, menos 1 em y. Bem então, aí. Aqui. Beleza. Menos 1 e 0. Menos 1 para x, 0 para y. Aqui, ó. Perfeito. 0 e 1. Agora zerou em y, em x. E aí 1 para y. 1 e 2. 1 e 2, lá em cima. 2. Perfeito. Beleza. 2 e 3. 2 e 3, bem aí. 2 e 3. Pronto. Tá, localizamos os pontos, né? É o terceiro passo. Terceiro passo. Agora vamos, né? Atenção à ordem, tá, gente? Primeiro os valores de x, depois de y. Sempre nessa ordem. O quarto passo, porque como está desalinhado aqui, a gente vai, né? Mas o quarto passo é para traçar a curva. Traçar a curva é ligar esses pontos. Isso, traçar a curva da função é ligar os pontos. Então vamos aí ao quarto passo. O quarto passo já está localizado de maneira correta, tá? Olha lá, fizemos a ligação, estamos localizando os pontos novamente, né? E agora sim a gente constitui aí o gráfico da função. Olha aí, a reta. Pronto, olha lá. E se em alguma atividade, e aí é uma hora que o aluno tem que prestar bem atenção e ficar bem atento. Se em alguma atividade você foi fazer de repente uma Olimpíada de Matemática, uma prova, ele perguntar como é que se chama essa linha, você sabe que essa linha é a curva da função, tá? Ah, mas é uma reta. Mas o nome dela é curva. Pois é, né? E assim a gente entende bem como funciona. Lembra do pai de Maria, que tinha o Naná, Nenê, Nini, Nonô e a Maria. A Maria é a curva da função. Verdade. Mais um exemplo agora, considere a função y igual a x mais 2, ó. Entrou na máquina e soma 2. Entrou na máquina e soma 2. Realize os processos necessários até a montagem do gráfico dessa função. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Então a gente tem tudo aqui para a gente realizar, né? Então a gente já sabe que a gente vai pegar o valor e vai somar 2. A gente vai pegar o valor e vai somar 2. E isso vamos fazer com todos os valores que estão entrando na máquina. Beleza. Né? Ou seja, com todo o nosso domínio, né? Olha lá, então aqui a gente tem o menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 com menos 2? 0. Menos 1 mais 2? 1. Ah, então eu devo 1, tenho 2 para pagar, né? 0 mais 2? 2. 1 mais 2? 3. 2 mais 2? 4. Vamos montar os parzinhos agora? Vamos. Aqui do ladinho pode ser, né? Pode. O menos 2 é parzinho com o? 0. O menos 1 é parzinho com? 1. O 0 é parzinho com? 2. E o 1 é parzinho com? 3. E o 2 é parzinho com? 4. Então vamos localizar agora os nossos pontos aqui, né? Fazer todo o processo dos passos. Passo 1, a tabela. Passo 2, pares ordenados. O passo 3, localiza os pontos. E o passo 4, a gente traça a curva da função. Menos 2 e 0, né? Em cima do menos 2. Em cima do menos 2. Menos 1 e 1. Beleza aí. Menos 1 para x e 1 para y. 0 e 2. 0 e 2. 1 e 3. 2 e 4. E agora vamos à nossa curva da função. Perfeito. Um dia eu ainda vou conseguir fazer uma curva bem retinha. Uma curva reta? Beleza, né?
Então, ótimo. Agora vamos aqui dentro do slide? Vamos dentro do slide. Agora a gente vai ver situações práticas, né? O que seriam essas situações práticas? Situações que envolvem função, que envolve o gráfico da função, que você vai ver que é muito bacana, porque está dentro do que você conhece, e né? E aí eu fiquei assim, porque é o seguinte, cheguei na academia, ó, presta atenção, a gente estava na academia, né? E aí eu fui perguntar os preços, os valores, tá, beleza. E aí a mulher perguntou qual que era o meu objetivo. Eu falei, eu quero ficar grandão. 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 Hoje, mas aqui dá pra ficar grande, é só a diretora ampliar a gente, diminuir a gente, aqui a gente fica do tamanho que quiser. Mas não é assim não, meu filho, é porque você não sabe das linguagens. Ah, malhado, você quer Queria ficar ficar malhado. fortão. Entendi. Aqui em Porto Velho nós temos um senhor muito famoso, né? É o vovô Fox. Eu tô bem. Se um dia você vier em Porto Velho e tiver a honra de atravessar com ele nas esquinas, você vai ver que ele tem os seus 70 anos, mas tá bem. Você quer chegar lá assim, E né? aí ele olha pra você e fala assim, ei filho, tô bem, tô bem. E aí você tem que falar que ele tá bem. Então, mas antes da gente se matricular numa academia, Ela a pediu gente pra fazer uns precisa, cálculos lá. conhecer o nosso índice de massa corporal. Então vamos ver um vídeo que vai nos ensinar a fazer esse cálculo. Olha lá. IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que serve para calcular esse índice em função do peso e altura do indivíduo. O cálculo do IMC deve ser feito a partir da seguinte fórmula matemática: peso dividido pela altura e multiplicado pela altura. Agora, um profissional da área vai explicar na prática como funciona. Oi, Cláudio, tudo bom? Eu queria iniciar uma atividade física e o que eu preciso fazer? Alguma avaliação? Tá, antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, é importante passar por uma avaliação física, tá? Aqui na musculação nós também passamos por esse tipo de avaliação, onde nós tomamos nota do teu peso, da altura, dobras cutâneas, perimetria, entre outras medidas. A partir dessas medidas, nós fazemos também o cálculo do IMC. O IMC é uma medida que a gente utiliza, o resultado da equação do teu peso sobre a altura ao quadrado. Hoje em dia você, com a sua altura? 1,64. Tá, 1,64. Tá, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o seu peso, vamos ver o teu peso, quanto é que deu? Ok, pode descer, 60 quilos. Tá, então o que é que a gente vai fazer? Vai ficar, a equação é IMC igual a 60 sobre 1,64 ao quadrado. Tá? Deve dar um valor aí aproximadamente de 22, tá? No teu caso seria o peso ideal, tá? Seria a tua medida ideal de peso. Então está dentro do padrão saudável, digamos assim. Que bom, né? Ótimo. Então, e aí, o que vocês acharam? Legal, né? Bacana. Bem fácil. Ainda bem que eu gosto de matemática, então foi fazer o cálculo, já peguei um papel. Ela falou, não, calma, aqui na calculadora faz rapidinho. Eu falei, então tá bom, então faz rapidinho. Vocês viram que não é difícil, né? A gente consegue efetuar esses cálculos só usando a altura e o peso da pessoa, né? Para os físicos é melhor dizer a massa, né? Já ia falar assim, porque quando fala peso, ainda mais que eles já tiveram aula de física, né? Ia falar assim, professor, então tem que pegar a massa e multiplicar pela gravidade para poder... Não, é só a massa, tá? A massa corpórea. Tá, mas vamos, desculpando aí os professores de física, a gente vai falar peso, porque fica uma coisa mais convencional, né? Todo mundo fala peso, mas já saibam aí que é a massa corporal, tá certo? Então, olha lá, então vamos ver agora como fazer esse cálculo também aqui na aula. Olha lá. O índice de massa corporal, conhecido como IMC, é um parâmetro bastante utilizado para classificar o indivíduo de acordo com seu peso e altura. Lembrando que o peso é a massa, tá? Mas tudo bem. Vai lá. O cálculo desse índice é bastante simples e, para utilizá-lo, basta saber o seu peso e a sua altura e inseri-los numa equaçãozinha básica, olha lá, ó. Índice de massa corporal é igual ao seu peso em quilogramas dividido pela sua altura em metros. Altura ao quadrado, tá? Então não esqueça, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. Uma pessoa que pesa 57 quilos, mede 1,54 metros de altura. Nesse caso, ela está obesa? Será? Aí, ó,
tem uma tabelinha, tá? E aí o Enem, sempre que cobra questões desse formato, ele traz a tabela para vocês, classificando se está, né, abaixo do peso, no peso, peso ideal, acima do peso, obeso, grau 1, grau 2, grau 3. Nós vamos mostrar aqui, né, a tabela, né? Vamos calcular o MC. Sabe o seu MC? Seu índice de massa corporal, tá bom? Thalita, sabe Tá seu bem? índice de massa corporal? Tá bem? Sabe não, né? Olha lá, então a gente tem aqui um exemplo, né? Então, a determinada pessoa, 57 quilos, dividido por 1,54 ao quadrado. Lembrando sempre que primeiro a gente eleva ao quadrado, né? Então, 1,54 vezes 1,54, 2,3716. Agora sim, realizando a divisão, essa pessoa que a gente está falando aqui está com 24,03 quilogramas por metro quadrado, né? Então, a unidade de medida aí do IMC, tá certo? Ela tá obesa? Vamos lá? Vamos ver. Analisar na tabela? A tabela abaixo faz uma classificação. Então, ele está com 24, voltando, 0,3. Ixi, tá na beirinha aqui, né? Tá normal. Tá normal, mas a pessoa tá caracterizada como normal, mas também já tá quase no limite, né? Aí, passando para 25, já é sobrepeso, né? E aqui você vai calcular o seu e vai identificar onde você se encaixa nessa tabela e verificar se você precisa, né, melhorar, né, a sua alimentação, enfim, né, você vai diagnosticar aí o que é preciso ser feito. Lembrando que várias entrevistas, né, vários dados que nós temos aí já trazem que o Brasil tem uma população que está entrando aí no nível de obesidade já, né, grau 1 e 2. Então agora é com vocês, tá? Sua vez. Você vai calcular o seu IMC, tá? A professora Lúcia calculou o dela aqui, mas a gente não vai mostrar aqui não, porque não vai dar tempo, certo? Tá normal, tá normal. Tá normal. E agora, falando em saúde, né? Olha lá, e aí temos Olha aqui o gráfico. os batimentos cardíacos, também é um gráfico, né? Vamos aqui dentro do slide? Acho que é legal, né? A gente vir aqui dentro desse batimento cardíaco. Aqui nesse batimento cardíaco, a única coisa que essa curva não pode ficar é reta. Essa aqui ninguém quer que fique, né? E falando em saúde, né? O que acontece? Quando a gente fala em saúde, a gente está falando de atividade física, de boa alimentação, não é verdade, né? E foi o que mais foi falado nesses quase 2 anos já de pandemia, não é? Parece que deu um estalo, assim, as pessoas começaram a ter um cuidado maior. Vamos voltar lá na academia? Vamos lá na academia. Olha, dentro da academia a gente vai fazer uma pesquisa agora. Tem um vídeo aí com duas academias para a gente selecionar qual delas compensa a gente fazer a nossa matrícula e frequentar. Vamos assistir, vamos ver. Passagens compradas. Agora é focar no projeto Praia 2017. Tem exatamente um ano para entrar em forma. Será que eu encontro uma academia mais em conta? Deixa eu pesquisar aqui. Achei 2 aqui que estão com preço bom. Academia Fique Forte, olha. Taxa de inscrição R$ 60 e mensalidade R$ 50. Eu acho que eu vou fazer essa aqui mesmo. Tá muito barata. Academia Pele e Osso. Bom, tem a taxa de inscrição maior, R$ 70. Mas em compensação a mensalidade é mais barata, R$ 40. E agora, qual dessas 2 academias me oferece o menor custo? E aí, o que acharam? O que você gostou? Eu vou na Peles e Ossos. Eu vou em nenhuma, eu prefiro. Não, professor. Eu prefiro, porque eu tenho preguiça, professor Maurício, de fazer atividade física. O que eu posso fazer? A gente tem que ser sincero, não tem com os alunos? Vou fazer uma gincana com ela aqui depois. Ela vai amarrar uma corda na cintura dela e amarrar na minha cintura. Eu gosto de estudar, mas... Vou sair correndo. Tá, eu sei que eu tenho que fazer um pilates, fazer aí uma hidroginástica. Tá, gente, eu vou tentar, tá? Hashtag para 2022. Já botou lá para o ano que vem. Geralmente a gente joga para segunda. Não, tá muito cedo, segunda já é logo agora. Vamos resolver então a situação da academia? Vamos lá. Resolvendo a parada então, para
malhar durante um ano, Na a academia Peles e Ossos fez a sua oferta, mas a Fique Lindo também fez a sua. Mas eu quero só na Peles e Ossos, não quero ficar lindo. Vamos resolver então. Na Academia Peles e Ossos, a inscrição era... R$60. E a mensalidade? 50. Na Fique Lindo, a inscrição era um pouquinho mais cara, mas em compensação, a mensalidade... Era R$40. Mais baratas, né? Mais barata. Então, cada uma teve a sua função, a sua equação, né? E a pergunta é agora, qual academia oferece o menor custo para malhar um ano? Um ano, né? Vamos ver? Um ano, beleza. Um ano é... 12 meses. 12 meses, são 12 meses. Qual academia vai oferecer menor custo? Vamos fazer? Vamos lá. Então, a gente vai fazer o F de 12? De 12. 60 mais 50 vezes 12. alguém, né? Aqui também é o F de 12, vai ser 70 mais 40 vezes quem? O 12, né? Então, o 12 aqui e o 12 aqui. Lembrando sempre que a multiplicação vem primeiro, né? Vamos lá? Olha lá, 5 vezes 12. 60. 60 acrescenta? O 6. Um zero, né? 0. 4 vezes 12? 48. Acrescenta? Um zero. Um zero. Então, eu vou ficar com a minha academia Peles e Ossos com um valor de 660, certo? Certinho. Beleza. E a minha academia Fique Lindo? Vai dar 540. Não, 550. Ei, professor. Isso, presta atenção. 550, né? Então, assim, ó, para malhar durante um ano, ou seja, né, 12 meses, aqui compensou a nossa academia Fique Lindo. Por mais que a matrícula seja mais cara, a mensalidade é mais em conta. Isso. E vão ser 12 meses, né? Aí, aqui é legal porque é o seguinte, só ficou mais barato a partir de um certo período. Se o seu objetivo só é malhar tanto tempo, pode ser que a Academia Peles e Ossos fique mais barato. Vai depender do tempo, né? Do tempo, né? Por exemplo, se nós tirarmos aqui uma mensalidade, né? Tira... Ou faz a metade, faz 6 meses aí. 6 meses, a metade vai ficar 360. Lá vai ficar 240... Com 70, 310. 6 meses ainda compensa mais na Fique Lindo. Na Fique Lindo, Aí tem que fazer essa análise. O jeito é ficar lindo mesmo. Ficar lindo. Então, resolvendo, né, e analisando agora, colocando no gráfico, a gente pode demonstrar aí para vocês que, vamos dizer aí, um mês, né? Nós estamos falando da Fique Lindo? Vamos lá, Isso. né? Um mês vai ser 70 mais 40 vezes 1. 40 vezes 1, 40. Mais 70? 110. 110. Se forem 2 meses? Vai ficar... 70 mais 40 vezes 2. 40 vezes 2? 80. Mais 70? 150. E se forem 3 meses na Fique Lindo? 40 vezes 3 meses, 3 vezes 4? 120. 120 com 70? 190, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui graficamente só para a gente representar, né? No primeiro mês, 2 meses e 3 meses. Aqui são os meses. E ali são os reais. E aqui é o preço, né? O preço. Vamos colocar de 100, 110, coloca lá tudo 110, 150. 110, 150, a distribuição não vai estar bem corretinha aqui, mas só para a gente fazer uma relação, né? Com um mês, R$110. 2 meses, 150. 150. 3 meses, 190. 190. Então, aqui temos a nossa curva da função. E em 3 meses você vai ficar lindo. Beleza, né? Que legal, né? Nossa aula teve muita informação e a gente tá aí, eu já tô de novo encostado. Pra minha academia, só pra me encostar no aparelho, né? Na próxima a gente vai pro pão de açúcar, lá tu encosta no pão de açúcar. Gente, então tá, né? Agora, claro, que com situações cotidianas que você viu no seu dia a dia, você também vai fazer as atividades de sala. Antes disso, a gente vem com a revisão e na revisão a gente lança o Brincando com os Números, pode ser? Pode ser. Que ainda vai ser antes deles fazerem as atividades. Beleza. Tá certo? Beleza? Então, até já!